mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 44, mais uma questão aí do Colégio Naval, que fala o seguinte: um quadrilátero é circunscritível a um círculo e tem os lados proporcionais aos números 6, 18, 24 e 36. Ó, lembrando que ele não fala que é nessa ordem, né? Nessa ordem, 6, 18 e 24, os lados do quadrilátero. Só fala que são proporcionais a esses números. E a soma, né? E a soma da medida de dois lados opostos dá 14. Podemos dizer que o produto dos dois lados maiores dá... Vamos lá, vamos desenhar aqui o nosso círculo. E depois vamos desenhar... Deixa eu colocar mais para baixo assim. E agora eu vou desenhar ali os lados do quadrilátero, tá? Pode ficar um pouco desproporcional, mas tá valendo aí a ideia. Então, beleza, olha só. Então, a primeira coisa que eu já tenho que observar é se eu tenho um quadrilátero circunscritível, já posso pensar no teorema de Pitot. A soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois lados também opostos. Beleza? E agora, ele fala que os lados são proporcionais a 6, 18, 24 e 36. Lembra que eu falei o teorema de Pitot? A única maneira de dispor esses lados, olha só, vou chamar assim. Eu tenho um lado que ele é 6, ele está proporcional, ele é proporcional, né, a 6. Então, eu vou chamar esse lado de 6K, o outro lado de 18K, lembra? Lá das aulas de grandezas diretamente proporcionais. 18K, 24K, onde K é a constante de proporcionalidade. A única maneira de dispor esses lados, atendendo o teorema de Pitot para que esse quadrilátero seja circunscritível, é você colocar o 6K oposto ao 36K. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Se eu chamar aqui de 6K, aqui vai ser 36K. Então aqui eu vou chamar de 24K e aqui 18K. Tranquilo? Pode ver, ó. 6 mais 36 dá 42. 18 mais 24 também é 42. Então aqui está atendendo, né? Até a proporcionalidade está atendendo ao teorema de Pitot. Tranquilo? E agora ele fala pra gente o seguinte, que a soma de dois lados opostos é igual a 14. Então, eu vou somar aqui, por exemplo, né? Vou começar aqui, primeiro passo na questão. Se eu pegar aqui, ó, 6K mais 36K, Sandra, eu poderia pegar o 18 mais 24? Sim, dá o mesmo resultado, tá? Pelo teorema de Pitot. Então, 42K é igual a 14. Dá para dividir todo mundo por 7. Dividindo ambos os lados por 7, eu vou ter 42 dividido por 7, 6. Daria para dividir logo por 14, né? Mas tá bom. Então, foi por 7, 6. 14 por 7 dá 2. Dividindo agora todo mundo por 2, vai dar 3K é igual a 1. Logo, K é igual a 1 terço. Beleza? Ele fala o seguinte, o produto, né? Podemos dizer que o produto dos dois lados maiores dá... Então, vou achar os lados maiores ali. Os lados maiores são 24K e 36K. Eu vou achar esses lados aí. Vou ter 24 vezes 1 terço. 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 3, eu vou ter 8. Tá? 8. E o outro lado, eu vou ter 36K. Só que é 36 vezes 1 terço, que é o valor de K. Quanto é 36 dividido por 3? 12. Então, o produto dos dois maiores lados é 12 vezes 8, ou 8 vezes 12, que dá o quê? 96. E o gabarito está na letra D,
O gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 45. Na figura abaixo, calcule R em centímetros, sendo AB igual a 5 centímetros, AD igual a 7 centímetros e CD igual a 14 centímetros. Então, olha só. Vou olhar para essa figura aqui primeiro. Vou olhar para o quadrilátero. A, D, aqui, ó. Só traçando aqui, para destacar aqui em vermelho. Estou indo para esse quadrilátero aqui. Esse quadrilátero, ele é circunscritível, né, a esse círculo maior. Então, nele eu posso fazer o teorema de Pitot para achar esse lado aqui, o lado BC. O que o teorema de Pitot informa? A soma dos lados opostos é igual à soma dos outros também opostos. Então, tem o teorema de Pitot. Primeira parte na questão ali. Usando o teorema de Pitot, eu tenho que 7, vou chamar aqui de x, x. 7 mais x é igual a 5 mais 14. X vai ser igual a 5 mais 14 dá 19 menos 7. 19 menos 7, 12. X igual a 12. Então, 12 centímetros esse pedaço aqui. E ele quer saber, né, o valor do raio, né, o raio ali. Então agora, se você olhar, você tem essa configuração aqui, ó. Vou destacar aqui. Você tem um pequeno círculo aqui. Você tem um círculo e um triângulo retângulo circunscrito a ele. Tá desproporcional. Tá desproporcional, mas não tem problema não, tá? O que vale sempre é a ideia. E ele quer saber o raio, tá? Se você não souber fórmula para fazer, só você usar o teorema das tangentes par do mesmo ponto, tá? Ele quer o raio aqui. Então, tá aqui o raio. Você tem aqui valendo 5. Aqui vale 5. Aqui vale 12. E aqui é a hipotenusa do triângulo. Você conhece o segundo triângulo mais famoso? Você tem o primeiro, 3, 4, 5, os seus múltiplos. Você tem o 5, 12, hipotenusa 13. Se você fizer Pitágoras, né, você vai achar a hipotenusa aí 13 sem nenhum problema. Tranquilo? Hipotenusa aí igual a 13 sem nenhum problema. A hipotenusa aqui vale 13. E uma outra coisa que você tem é o seguinte. Quando você tem um triângulo circunscrito a um círculo, esse triângulo for retângulo, você pode fazer assim, ó. Hipotenusa mais o dobro do raio é igual à soma dos catetos, né? Hipotenusa mais o dobro do raio é igual à soma dos catetos. Então, tem o dobro do raio igual a 19 menos 13. O dobro do raio vai ser igual a... Quanto é? Não, aqui é 17, Sandro. 17. 12 mais 5, 17. 17 menos 13, 4. Dividindo tudo por 2, o raio igual a 2. Tá? Gabarito, letra B, gabarito, procede. Então você tem uma relação assim, quando você tem um triângulo retângulo escrito, né, circunscrito a uma circunferência, você tem hipotenusa mais o dobro do raio é igual à soma dos catetos, tá? Então, gabarito letra B, o gabarito aí procede. Ontem, uma questão de quadrilátero, né, que era do Colégio Naval, que ele queria a soma dos ângulos, eu acabei somando errado ali, né, 330, não, é 300, acabei marcando certo 300, só que na minha soma tá 330 aí, tá? O aluno me informou, então teve esse errinho lá na soma lá, beleza?
Questão 46. A diagonal de um pentágono regular convexo de lado 5 é igual a 2 centímetros. Né? Então ele quer saber a diagonal ali, mede em centímetros, né? Então vamos lá. Então tem um pentágono regular. Lembrando, se o polígono é regular, ele é inscritível a uma circunferência. Beleza? Todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Tranquilo. Então vamos esboçar aqui o desenho do pentágono. Tá? O lado desse pentágono vale 2 centímetros. Então 2 e 2. E ele quer saber o valor da diagonal. Por exemplo, aqui, ó. Pode ser essa diagonal, pode ser essa, que elas são todas iguais. Então, olha essa cara. Você viu que eu estou fechando aqui um quadrilátero. Tranquilo? Quadrilátero, né? Sandra, para que você fechou esse quadrilátero? Para eu poder fazer uma propriedade. Lembra que eu te falei que se esse pentágono é regular, né, ele é inscritível, então estaria aqui, inscritível assim, deixa eu, peraí, perdão, fica aqui uma coisa um pouco estranha, mas só para você ter uma ideia. É inscritível. Então, se você observar, eu tenho esse quadrilátero aqui azul inscrito também. E se eu tenho um quadrilátero inscrito numa circunferência, eu posso usar várias propriedades, vários teoremas que você conhece, né? De Ptolomeu, Hiparco, enfim, vários, né? Então aqui eu vou usar Ptolomeu. Olha só, eu não sei a diagonal, vou chamar aqui de x, que também essa diagonal aqui também vale x, e essa outra vale x. O teorema de Hiparco diz o seguinte: o produto das diagonais, x vezes x, é igual ao produto de dois lados opostos mais, né, o produto dos outros dois lados. Lembrando, diagonal vezes diagonal é igual. Posso começar por aqui ou aqui, ó. Se eu comecei por aqui, assim, ó, diagonal vezes diagonal é igual 2 vezes 2 mais 2 vezes x. Ou 2 vezes x igual a mais 2 vezes 2. Não vai mudar em nada. X vezes x, x ao quadrado. Vou passar esse 2x para cá, menos 2x. Vou passar, vai dar 4, menos 4, igual a 0. Beleza? Olha só, você pode fazer Bhaskara à vontade aí. Porém, eu vou fazer o seguinte. Se aqui, né, você que já viu fazendo uma questão assim, desse tipo assim, essa mesma equação aqui. Aqui, o que eu posso fazer? Vou somar 5 para esse cara aqui virar um trinômio quadrado perfeito. Ó, porque eu teria o seguinte, ó. Se você fosse fatorar, você teria a raiz do primeiro x, e aqui eu teria 2 vezes x vezes 1. Qual a raiz quadrada de um número que dá 1? 1. Então, se aqui fosse 1, esse cara seria um trinômio quadrado perfeito. Então, para ele virar 1, eu vou somar 5 desse lado e 5 do outro. Ou você pode pensar, somar 5 aqui e tirar 5, só que eu passei o 5 para o outro lado. Tá? Então, x ao quadrado, menos 2x, 5 menos 4, 1. É igual a 5. Então, ó, tirando a raiz do primeiro dá x, tirando a raiz do segundo dá 1. O sinal que está aqui no meio vem para cá. E agora eu verifico se o termo central é 2 vezes o primeiro pelo segundo. E é. Então logo isso aqui está ao quadrado. Ó. Foi o que você já viu aí bastante nas aulas. Então agora eu posso fazer x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. A mais ou menos a raiz quadrada de
5. Então, x é igual a 1, passa 1 para lá, mais ou menos raiz de 5. Sandro, você vai pegar a primeira ou a segunda? Se você pegar a segunda raiz, vai dar uma raiz negativa. Imagina, raiz de 5 é 2, alguma coisa. 1 menos 2, alguma coisa ia dar menos 1, alguma coisa. A diagonal, né, por ser um segmento, ele não pode ser negativo. Então, não convém. Então, a diagonal é igual a 1 mais raiz de 5 ou raiz de 5 mais 1. Está na letra E, o gabarito aí procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 47, outra questão aí do Colégio Naval, que fala o seguinte: o trapézio ABCD da figura é retângulo. A bissetriz do angular intercepta o lado PC do seu ponto médio M. A altura do trapézio é igual a... Então, beleza, cara. Vamos lá, vamos resolver essa questão da seguinte forma. Olha só. Se aqui é ponto médio, eu vou traçar então a base média aqui. Tranquilo? Se aqui é ponto médio, aqui também é ponto médio. Beleza, Sandro. Tranquilo. Quanto vale essa base média aqui? A base média, vou chamar aqui de ponto N. Então, minha base média, aqui, ó, primeiro pedaço aqui da solução, vou fazer. Minha base média MN, que é a base média do trapézio, é a semi-soma das bases. Então, 6 mais 10 dividido por 2, que vai dar de M até N é igual a 16 dividido por 2, que dá 8 centímetros aí, não foram unidades, tá? 8 unidades de comprimento. Então, isso aqui vale 8. Beleza, Sandro. Isso aqui vale 8. Tá, o que serviu pra mim isso aí? Isso aqui vale 8. Olha só pra que serviu isso. Ó, a base média do trapézio não é paralela às bases? Então, aqui eu tenho, ó, a reta MN paralelo a AB. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por essa transversal. Isso aqui, se eu chamar de alfa, ângulos alternos, e ângulos alternos são congruentes. Aqui a alfa também. Ah, mas aqui é uma bissetriz, então aqui é alfa também. Então, o triângulo NAM é isósceles. Se aqui vale 8, aqui vale 8 também. Tá? Vale 8 também. Então, AN vale 8. Então, ND também vale 8. Por que, Sandro? Aqui é ponto médio, divide o lado AD no seu respectivo ponto médio ali. Então, 8, 8. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos achar a altura. Traçando a altura do trapézio. Eu vou traçar ela aqui, ó. E eu tenho o seguinte. Se aqui vale 6, aqui também é 6. Se aqui é 6, falta quanto para chegar a 10? 4. Aqui vale 4. Beleza? Então, eu vou pegar o triângulo aqui. Vou chamar aqui de ponto E. Então, eu tenho aqui o triângulo, ó, hipotenusa 16. Cateto aqui 4. Fazer Pitágoras para achar a altura. Tranquilo? E a altura aqui é DE, tá? A altura DE, então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora você faz da maneira que você achar melhor. Eleva 16 ao quadrado, enfim. Vou passar o 4 para lá. 4 ao quadrado para lá. E aqui eu vou ficar com a diferença de quadrados, tá? Diferença de quadrados, você vai fazer o produto da soma pela diferença dos termos. Se você faz aí 16 ao quadrado, faça da sua maneira, tá? Então aqui eu tenho 16 mais 4, 20. E 16 menos 4, 12. Tá? Então tem aqui, ó. O 20 eu posso escrever 4 vezes 5. E o 60, 4 vezes 3. Confere? Quadrado, quadrado, quadrado. Então agora eu vou tirar a raiz quadrada disso aí. Raiz quadrada de 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Se eu tenho um produto, eu posso tirar a raiz quadrada de cada termo separadamente. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4,
2. 5 não tem raiz exata nem 3. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 2, 4. Então, a altura aí é 4 raiz de 15. Tá? Que está na letra D. Gabarito letra D. E ele procede. Questão 48. Outra questão aí do Colégio Naval que fala o seguinte. As 4 circunferências da figura abaixo têm raio igual a 0,5. O comprimento da linha que as envolve é aproximadamente igual a... Olha só, ele quer essa linha que está aqui em volta dela. Beleza? Vou ampliar essa figura para a gente traçar os segmentos necessários para resolvê-la. Então, ampliei a figura. Agora vamos traçar o seguinte, olha só. Eu vou traçar do centro até esse ponto de tangência aqui. Sandro, por que você quis traçar do centro até o ponto de tangência? Porque você tem aquela propriedade. O raio, quando toca uma reta tangente no seu ponto de tangência, forma 90 graus. Beleza? Vou unir os centros também. Aqui, ó. Unir os centros, que é a mesma coisa. Forma 90 graus aqui no ponto de tangência. Por que eu fiz isso? Olha só. Aqui eu tenho 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Esse pedaço aqui vale 2. Então aqui, desse ponto até esse, já sei que vale quanto? 2. 2. Tranquilo, né? Beleza. Vamos continuar traçando ali. Então, uma parte da circunferência aí eu já tenho. Vou pegar aqui a vermelha. Vou traçar ali o seguinte, ó. Vou traçar aqui. Vim no centro ali formando um triângulo. E vou traçar aqui, ó. Lembrando que forma 90 graus no ponto de tangência. Tranquilo? Ó. Vou traçar aqui também. Forma 90 graus no ponto de tangência. 90 graus no ponto de tangência. Aqui 90 graus. Aqui 90 graus. Aqui 90 graus. 90 graus. Tranquilo, né? Beleza. Agora, se eu achar essa linha aqui, ó, essa linha, eu acho essa corda aqui, essa linha que envolve ela, e você vai observar que esses dois caras são iguais. Porque, olha só, vou traçar aqui. Isso aqui vale quanto? 1. Você concorda comigo? Isso aqui vale 1. Meio mais meio vale 1. Isso aqui vale 1 também, ó. Meio mais meio vale 1. Isso aqui vale 1 também. Então, se você olhar, você tem um triângulo, retângulo, isósceles. Triângulo, retângulo, isósceles. Ou seja, a metade de um quadrado, você tem um retângulo, um triângulo, retângulo, isósceles. Toda vez que você tiver um triângulo, retângulo, isósceles, ó, aqui vale 45 graus. Aqui também vale 45 graus, que o triângulo ali é isósceles. Aqui vale 45 e aqui vale 45, beleza? 45 aqui, 45 aqui. Tranquilo. Olha o que acontece. Toda vez que você tiver um triângulo, retângulo, isósceles, a hipotenusa é a diagonal de um quadrado. Você calcula a diagonal do quadrado mesmo? A diagonal do quadrado é igual ao seu lado vezes a raiz de 2. E quem faz o papel do lado aí? Esse cateto aqui, ó. 1. Então a diagonal dele, a diagonal desse quadrado ali, vale raiz de 2, já que o lado é 1. Então essa linha aqui vale raiz de 2. Então esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, vale raiz de 2. Daqui até aqui, vale raiz de 2. Tranquilo? Então por enquanto eu estou assim, ó, com 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. E o seguinte agora. Agora eu fiquei com marcos de circunferência aqui, ó. São pedaços da minha circunferência. Tranquilo? Agora vamos achar ela da seguinte forma, olha só. Aqui é 45 graus, aqui é 90, aqui é 90. Eu tenho 90 mais 90, 180. 45 dá 225. Falta quanto para chegar a 180?
360, 135 graus. Esse arco aqui, esse ângulo vale 135 graus. Deixei guardado. Então, se você olhar, analogamente, o lado de cá é a mesma coisa. 90, 90, 45. Então, aqui é 135 graus. Ó, 90, 90. E aqui vai ser o quê? 90 graus. Toda essa circunferência no teu mesmo raio meio, se eu somasse esse pedaço aqui, mais esse, eu tenho 270 graus. Mais o 90, 360. Então, esse pedaço da circunferência com esse pedaço aqui, se unir, forma uma circunferência. Como você calcula o comprimento dela? 2πr. Tranquilo? Então, ó, 2 mais raiz de 2, eu vou aproximar para 1,41 aproximadamente, mais 2 vezes o π, 3,14, e o raio vale 0,5. Então aqui eu tenho 2 mais 2 vezes 1,14, 2,82, mais 2 vezes 0,5 dá 1, 1 vezes 3,14, 3,14. Somando aí eu tenho 2, 4, ó, a parte inteira, 2, 4, 7, 82 mais 14, 96. Então, 7,96. Vou voltar para outra página para a gente ver a resposta. Então, o gabarito ficou 7,96, gabarito letra B. O gabarito aí procede e vamos fazer a próxima. Questão 49, outra questão do Colégio Naval, que fala o seguinte: o triângulo ABC tem 60 centímetros quadrados de área, dividindo-se o lado BC em 3 partes proporcionais aos números 2, 3 e 7, e tomando-se esses segmentos para bases, os 3 triângulos que têm para vértice o ponto A área do maior dos 3 triângulos é... Olha só, cara, você pode matar essa questão rápido se você lembrar das aulas de área, aonde você... Vamos desenhar primeiro, eu vou comentar com você. Olha só. Você tem aqui o vértice A, vou chamar aqui de B, e aqui C. Tá? E vou traçar aí o que ele falou pra gente. Eu tenho aqui o 2, pedacinho vale 3 e 7. Tá? De acordo com a questão, esse pedaço aqui vale 2, 3, 7. Logo, a base toda BC vale quanto? 12. Tranquilo? Olha só. Toda vez que você tiver um tipo de figura dessa, tá vendo esse cara aqui? Basta fazer o seguinte, ó, ele vale 2 dozeavos da área total. Esse aqui vale 3 dozeavos da área total. Então esse triângulo aqui que ele pediu, ele que é o maior, esse aqui, ó, essa área aqui, tá? Essa área aqui, ele vale 7 dozeavos da área total de 60. Se você não acreditou que é isso, tá? Aqui a questão está te dando a facilidade de você achar a altura. Para você economizar tempo, guarda. A base foi dividida em pedaços. Então você vai pegar sempre o seguinte: a área total vai ser sempre a razão da base desse triângulo para a base do triângulo todo que eu tenho. Então essa área aqui vale 2 dozeavos da área total. Essa outro triângulo vale 3 dozeavos. Se você não quis fazer assim, Sandro, tem como achar a altura? Tem. E por que eu posso fazer isso? Né? Foi bom você perguntar. Porque a altura para os 4 triângulos é a mesma. O triângulo maior de todos, tá? O triângulo maior de todos. A altura, essa altura aqui em azul, é do triângulo ABC, é uma altura externa do triângulo AB, esse ponto aqui, ó. É a altura desse triângulo aqui, ó. E também a altura externa desse triângulo A, esse ponto e o C. Tranquilo? Então, olha só como você podia fazer rápido. Essa área aqui, já que aqui é 7, né? Ela é 7 dozeavos da área do triângulo.
Então ela vai ficar, ó, 12 dividido para 6, 5. 5 vezes 7, 35. Se você guardou essa propriedade nas aulas, gabarito letra C. Se você não viu assim, o que você vai fazer? Sandro, eu quero achar essa altura aqui, chamar de H. Como você calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. E isso aqui é igual a 60. Faz que a área do triângulo ABC, a área do triângulo todo. Posso simplificar aqui, vai dar 6. Posso simplificar aqui, vai dar 1. O 6 está multiplicando, passa a dividir. No H é igual a 60 dividido por 6. Logo H é igual a 10. A altura é 10. Beleza? Agora, vou achar a área do triângulo que tem a maior parte ali, né? Eu vou ter base dele 7. A altura é a mesma altura aqui externa, já que ele é um triângulo obtusângulo e tem altura externa. 10 sobre 2, ó. 10 vai embora com 2, ó. 7 vezes 5, 35. Tá? Você podia fazer assim também. Mas guarda essa ideia, porque é bom, tá? Lembrando, essa área aqui, ela seria 2 dozeavos da área total. Esse aqui, esse triângulo seria 3 dozeavos da área total. E esse aqui foi o que eu fiz ali, ó. 7 dozeavos da área total do triângulo. Tranquilo, né? Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 50, outra questão ali do Colégio Naval, que tem uma figura de um triângulo ali. Ele fala, na figura AC é igual a 3 vezes AF. Beleza? Então, olha só. Se eu chamar esse pedacinho aqui, por exemplo, de A, né? Chamar esse pedacinho aqui de A. Isso aqui tudo, ó. Vale 3A. Sandro, qual a importância disso? Ó? Olha só. Lembra que eu te falei na questão quase agora? Então eu posso dividir esse triângulo ABC em 3 triângulos de mesma área, assim, ó. Se eu dividisse aqui, por exemplo, assim, ó. A e A. Então, ó, eu não tinha 3 e aqui é A. Então, cada triângulo desse é 1/3 da área do triângulo ABC, tá? Então, ó, igual eu fiz lá, ó, tá vendo? Ó, lá não era 12 naquela questão e aqui era 7, então ele era 7 dozeavos da área do triângulo todo. Então, a mesma coisa aqui. Tá? Então, serve bastante essa dica nessas questões para trabalhar pouco, né? Você vai trabalhar pouco na questão. Então, lembrando, eu dividi em 3 áreas iguais, ó. Então, ó, a área desse triângulo é igual à área desse triângulo, que é igual à área desse triângulo. Então, olha só, vou deixar aqui, ó. O triângulo APF. A área dele é 1/3 de S. Beleza, deixei guardado pra gente. Agora, eu vou escrever daqui a pouco de novo, peraí. Você viu, né? Então ele é 1/3 da área de S. Vamos escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. A área do triângulo ABF é 1/3 da área do triângulo todo. É 1/3. Beleza. Sandro, e agora? Eu vou focar nesse triângulo aqui, tá vendo? Nesse aqui, ó. No triângulo ABF. Eu quero achar uma relação entre essa aqui que eu vou achar como se fosse a base dele, ó. Eu quero achar essa relação aqui. Sandro, o que você vai fazer para achar? Olha só. Eu vou mostrar para você o triângulo que eu vou destacar aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui vermelho, tá? E aqui eu vou traçar uma outra linha aqui para você focar aqui, tá vendo? Ó, tá vendo essa linha aqui? Se o triângulo que eu estou focando é o triângulo BFC, esse aqui de A até E seria a reta de Menelaus, tá? Então eu vou fazer o teorema de Menelaus, tá? Então vou fazer Menelaus nele aí, tranquilo? Vamos fazer Menelaus então. E ainda, né, continuando a questão, ele fala que BC
é 3 vezes EC. Se esse pedaço aqui eu chamar ele de Bzinho, aqui é 2Bzinho, ou tudo é 3B, né? 2Bzinho. Então, olha só, vou começar por aqui, ó. Eu vou fazer de A, de C até A, C, A, está para AF, CA, está para AF. Então, parei aqui. Eu vou pegar de FG, FG está para GB. Assim como BE está para SC. Tranquilo? E tudo isso igual a 1. Isso aí é o teorema de Menelaus. Lembra disso, né? Então, quem é CA? 3A. Quem é AF? A. Quem é FG? Não sei ainda. Quem é GB? Também não sei. Quem é BE? 2B. Quem é C? P. Isso aqui é igual a 1. Tranquilo? Posso cortar B com B. Posso cortar A com A. Multiplicando aqui em cima, eu vou ter 6FG. E o GB vezes 1, GB. Então, GB, né? Esse pedaço aqui é 6 vezes esse. Então, olha só. Se eu chamar esse pedacinho aqui de C, isso quer dizer que esse aqui todo, de B até C, vale 6. C. A de B até G vale 6C. Então, o que quer dizer? Eu posso dividir, né? Esse triângulo aqui, eu posso dividir o triângulo ABF em 7 triângulos com base valendo o quê? C. Posso dividir em 7, tranquilo? Isso aqui não vale 7C? 7C? Sim, a base é 7C. Quer dizer que eu poderia dividir esse triângulo em 7 triângulos de mesma área. Então, olha só. Lembrando aqui, ó, se aqui era A, ele valia 1/3 do total. Agora, o nosso foco é esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele vale essa área. Então, essa areazinha cinza, ela vale 1/7 da área do triângulo BFA. Aqui, ó, ele vale 1/7 disso aqui. Então, minha área que eu quero, né, a área do triângulo, AGF é igual a 1/7, né, que a base dele vale 1/7 do total. De que total? De 1/3 de S. Que a área desse triângulo aqui, ó, é 1/3. 1 vezes S, S. 7 vezes 3, 21. Então, S sobre 21. Tranquilo? Beleza, né? Que opção tem um S sobre 21? Gabarito letra D. O gabarito aí procede.